Bom dia, queridos amigos! Ótima segunda-feira para todos. Bora começar mais uma reflexão, hoje em horário mais cedo. Dado alguns compromissos que eu vou ter logo mais. Onde estão minhas lamparinas? Bora começar, minha gente! Hoje nós vamos falar do item 59, do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, por Emmanuel. E hoje o item vai falar sobre o fenômeno magnético. Deixa eu já até colocar aqui nos nossos comentários. Magnético. Bora lá, assunto super interessante, curioso para muitos, natural para alguns. Bora então falar sobre fenômenos magnéticos. Onde estão minhas lamparinas? Cadê todo mundo? Esse horário tá difícil, né? Pode ser que hoje eu faça a live mais sozinha do que acompanhada, mas bora começar então, gente. Bom dia, Anderson, seja muito bem-vindo. Hoje estamos em horário diferenciado por conta de alguns compromissos. Então bora lá, a gente vai falar então do item da reunião pública do dia 28/8 de 59. Questão 427. Bem-vinda, Isa. Bom dia, pessoal. Questão 427 do Livro dos Espíritos. Então, na questão 427, bom dia, Antônio, bem-vindo. Kardec questiona os espíritos em relação a qual a natureza do agente fluídico magnético. E aí os espíritos respondem: fluido vital, eletricidade animal, que são modificações do fluido cósmico aí universal. E quem se interessa bastante por esse assunto, né, de fluido magnético, seria interessante também estudar esse item lá na Gênese. Na Gênese fala a respeito desse item de uma forma mais aprofundada. No Livro dos Espíritos tem apenas essa resposta falando sobre o fluido vital, eletricidade animal, que são modificações aí desse fluido cósmico universal, mas a Gênese ele se aprofunda um pouco mais, falando a respeito disso. E a gente vai se aprofundar também aqui na questão, na reflexão de Emmanuel. Então, Emmanuel nos traz o seguinte a respeito de fenômeno magnético. Quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade se esquece naturalmente de que, no Egito dos Ramsés, velho papiro trazido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. E aí ele dizia assim: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Então, olha só, gente, desde o Antigo Egito, né, os egípcios já tinham conhecimento a respeito de magnetismo e já utilizavam o magnetismo para cura através da imposição das mãos. E hoje a gente conhece, né, a gente utiliza-se muito mais aí do magnetismo através do passe magnético, para auxiliar muitas vezes, né, passando esse fluido animal. E aí a gente vai falar sobre a questão de ser fluido animal, porque desse fluido animal, também nos tratamentos aí de cura. Séculos transcorreram até que eles adquirissem extensa popularidade com as demonstrações de Mesmer. Então Mesmer, lá em 1775, começou a estudar essa questão do magnetismo, e na verdade ele começou a estudar o magnetismo mineral. Então se usava na época ímãs para fazer tratamentos de cura. E aí ele quis, de alguma forma, lá em 1775, próximo dessa época, ele quis demonstrar que não havia necessidade de determinados minerais ou determinados objetos para promover aquela cura. Então, a partir do estudo dele, ele conseguiu comprovar e transformar o magnetismo mineral em magnetismo animal, porque ele conseguiu comprovar que através do nosso próprio fluido magnético, da nossa energia magnética, e aí cada um vai falar de uma forma, mas através desse magnetismo que o próprio homem consegue, né, essa energia que o próprio homem consegue se utilizar, transformar do fluido cósmico universal, ele consegue transformar essa energia individualmente, ele consegue promover a cura. Então, por isso que se tornou aí o fluido, o fenômeno magnético animal, que antes era o fluido magnético mineral. Então ele fala aqui de todos os corpos da natureza, é o homem que tem a maior eficácia, que possui essa força, essa energia maior. Então ele começa aqui a comparar o homem com outros objetos que também podem, né, de alguma forma,
transformar essa energia, mas ele demonstra aqui que essa energia através dos animais ou até mesmo do homem é muito maior, é muito mais forte do que a energia transportada através de objetos. E atravessasse tímido o pórtico da experimentação científica com personalidades marcantes. Então, olha só, então começa assim com o Mesmer, mas depois James Brand também vai falar a respeito disso, né? E o James Brand conseguiu, de alguma forma, transformar esse fluido magnético através da hipnose, ele conseguiu utilizar também esse recurso. Então, foi ele que, em 1842, fundou aí o hipnotismo, né? Então, é através de James Brand, que conseguiu, a partir do hipnotismo, induzir pessoas, né, ao hipnotismo, fazer o hipnotismo através de indução. E Durand de Gross, que era o tal do Sr. Phillips, também trabalhava essa questão do magnetismo. O Sr. Phillips, inclusive, né, que é o Durand de Gross, lá em 1855, ele começou a utilizar o fenômeno da hipnose. E, gente, hipnose vem de uma palavra grega que é hipnos, que remete ao deus do sonho, tá? Então, do sono, desculpa. Deus do sono. E lá nessa época, Durand de Gross, lá em 1855, ele conseguiu demonstrar através da hipnose. Tinha um caso muito conhecido nessa época pela rainha, que era estudado pela rainha Elizabeth II, né? Que existia uma pessoa que era conhecido como lobisomem, que era Manuel Blanco Roma Santa. Então, Durand de Gross, que era o Sr. Phillips, ele conseguiu demonstrar para Elizabeth, através do hipnotismo, que esse cara que era conhecido como lobisomem, ele sofria de uma síndrome que chama licantropia, ou seja, são aquelas pessoas que através do pensamento, da hipnose, ele acreditava que ele tinha uma síndrome ali, que ele conseguia se transformar em um animal. Então, através da hipnose, o Durand de Gross, ele conseguiu demonstrar para Elizabeth II que esse cara que se dizia lobisomem, que se transformava em animal, ele tinha uma síndrome. Então, através da hipnose, ele conseguiu promover essa análise, né, desse senhor e demonstrar que aquilo ali era tudo fruto de uma síndrome psíquica. E tantos outros, né, como Charcot e Liebeault. Gente, se eu falar o nome errado aqui, vocês me perdoem. Com esses nomes lá da Europa. E nos tempos últimos, veio em foco desde os mais avançados gabinetes das ciências psicológicas até os espetáculos públicos, nos quais a hipnose era conduzida indiscriminadamente para fins diversos. Ou seja, também nessa época era utilizada a hipnose de forma indiscriminada, né? Então, além de utilizarem a hipnose para processos de cura, também se utilizava ali, né, para promover espetáculos, para de alguma forma também se utilizar, né, fazer uma má utilização também desses fenômenos. Entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atingiu o seu ponto mais alto na humanidade. Então, Jesus era o cara que mais utilizava os fenômenos magnéticos para cura. Então, aqui ele também traz esse ponto, né? E o quanto dentro da nossa história da humanidade, ele foi o cara que soube mais utilizar e demonstrar o quanto o magnetismo animal poderia ser utilizado para a cura. Todavia, não se vale dele o Senhor para alardear os poderes que lhe exoneram o espírito. Não lhe modifica os recursos para impressionar sem proveito. Não lhe requisita os valores para discussões estéreis. Não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. Jesus é o amor divino, alongando os braços à angústia humana. Então aqui ele vem já reforçar que Jesus, apesar de ter todo esse poder magnético, magnetizador de cura, ele não se utilizava disso para se promover. Ele não se utilizava desse poder que ele tinha de cura para divulgar o trabalho dele. Na verdade, o que ele fazia aqui era concentrar todas essas possibilidades de cura nas pessoas que passavam ao redor dele. E é interessante quando ele fala que não lhe concentra as possibilidades para a defesa de si próprio. O que isso significa? Que quem tem esse poder, né, magnético,
que ele consegue de alguma forma transformar todo esse fluido energético, esse fluido animal para potencializar a cura, normalmente ele não consegue também se curar, né? Ele só consegue promover a cura para alguém, para terceirizar essa cura, para auxílio ao próximo, e foi muito do que Jesus nos demonstrou através das suas passagens, né? Então ele menciona aqui: estende a mão e cegos vêm, e paralíticos se levantam, e feridentos se alimpam, e obsediados se recuperam. Então olha só, Jesus passando aí por várias pessoas, desde os cegos aos paralíticos, as pessoas obsediadas, e de alguma forma promovendo essa cura de forma tão simples. Ele não precisava promover, né, todo um espetáculo para disseminar todo esse conhecimento. Através do exemplo, demonstrando que ele era capaz de fazer isso, ele também demonstrava que nós também temos essa mesma capacidade. Basta querer, basta ter esse amor para conseguir de alguma forma auxiliar nossos irmãos que estão aí precisando. Fita a Madalena em casa de Simão e dá-lhe forças para que se liberte das entidades sombrias que o subjugam. Ele começa aqui a dar exemplos, né, como Maria Madalena conseguiu de alguma forma, através desse poder, desse fluido magnético de Jesus, sair da subjugação de espíritos que de alguma forma obsediavam, né, levando ela para as paixões. O Gui tá comentando aqui, tem um livro excelente, O Campo, de Line McCarthy. Olha aí, gente, então recomendação do livro do Gui. McTaggart, olha só, corrigindo aqui, é isso mesmo. Bom dia, Angel, seja muito bem-vinda. Bom dia, Edson. Estamos aí falando de fenômenos magnéticos. E dá-lhe forças para que ele te liberte das entidades sombrias que a subjugavam. Contempla Zaqueu no sicômoro e modifica-lhe as noções da riqueza material. Ou seja, quando Zaqueu estava ali em cima da figueira, ele consegue também transformar os pensamentos de Zaqueu, que era um homem abastardo na riqueza, né, que tinha ali condições materiais, e através do olhar dele, através dessa poder magnético que ele tinha através do olhar, ele consegue fazer com que Zaqueu pegue essa riqueza e consiga distribuir e auxiliar aqueles que estão ao seu redor. E ele não fez isso antes de conhecer Jesus, antes de ter esse acesso direto com Jesus. Modifica-lhes as noções de riqueza material. Fixa Judas no cenáculo e o companheiro infeliz foge apressado, incapaz de suportar-lhe a presença. E aqui, gente, Judas, quando Jesus, né, disse: alguém irá me trair, através do olhar ele conseguia também demonstrar esse poder magnetizador, né, de ter, de alguma forma, ele tinha ali também a presciência de coisas que iriam acontecer, e ele consegue, através de poucas palavras, né, demonstrar tudo isso. Imagine, né, você mentindo para alguém, e essa pessoa olhando no seu olho, com todo esse poder que Jesus tinha, né, magnético, e fala: olha, eu sei que você vai me trair. Né? Então ele já se antecipava de alguma forma desses acontecimentos. E aí ele fala assim: capaz de suportar-lhe a presença, endereça também a Pedro um simples olhar nas grades da prisão, e o amigo que o negara planteia amargamente. Também Pedro, né, que o abandona ali antes da crucificação. Quantos dos apóstolos abandonaram aí Jesus? Então, através desse único olhar, ele conseguia demonstrar que ele estava entendendo tudo o que iria acontecer dali para frente. Ainda assim, não se detém nos casos particulares. Junto ao povo, tempera cada manifestação com autoridade e doçura, humildade e comando, respeito e compreensão. E aqui Emmanuel já começa a nos trazer a importância, né, apesar da gente ter essa possibilidade do poder de cura, a importância de sermos humildes, dóceis, amorosos, porque senão não adianta em nada a gente ter todo esse poder magnético de cura e a gente querer ostentar, a gente querer de alguma forma utilizar isso como sendo algo maior, né? Algo que transcende, como se fosse um grande poder que nós temos na mão. E na verdade nós somos somente intermediários dessa energia, desse magnetismo. Então ele deve ser utilizado para o bem. E aí ele traz assim: de ninguém indaga a prática religiosa para fazer o bem.
no ensinamento, utiliza parábolas para não ferir, fosse a quem fosse. Olha só, então ele utilizava-se de parábolas para de alguma forma ensinar como ele tinha essa consciência de que ele estava ensinando pessoas que estavam iniciando o seu grau de evolução. É como se um professor utilizasse das parábolas justamente porque estava conversando com crianças. Então são os espíritos que estavam ali no início dessa evolução. E como ele tinha um conhecimento muito vasto, muito grande, né? Era um espírito completamente superior àquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, como é que ele ia dizer claramente tudo que ele podia? E isso tem muito link com a última reflexão que nós fizemos, né? A respeito do quanto a espiritualidade muitas vezes não conseguem revelar pra gente tudo que nós podemos conhecer. Por quê? Porque nós estamos ainda num grau de evolução inferior e a gente só pode realmente ter algumas revelações a partir do momento que nós vamos tendo condições de receber essas informações. Antônio está colocando aqui, utilizar como moeda de troca. Sim, tem muitas pessoas que utilizam, né, Antônio? E aí a gente precisa entender que, na verdade, o poder desse magnetismo, desse fenômeno magnético, que é extraído do fluido cósmico universal, a gente já começa daí, né? Se eu tô pegando uma energia que não é minha, que eu pego do universo, que é geral, que deveria beneficiar a todos, por que eu tô utilizando pro meu próprio benefício, né? E olha só como Deus é maravilhoso também. Então esse fenômeno de cura não pode, se a Monique tiver essa condição de alguma forma se utilizar dessa energia que é esse fenômeno, esse fluido magnético animalizado, com certeza eu não vou conseguir utilizar para mim, mas eu vou conseguir utilizar, né, pegar toda essa minha energia e potencializar para auxiliar o próximo. Então olha como Deus realmente é maravilhoso. Então Jesus, através das parábolas, ia de alguma forma devagarzinho, né, demonstrando para aquelas pessoas daquela época a possibilidade que nós tínhamos aqui através desse conhecimento maior que ele tinha, de plantando pequenas sementes que iam germinar mais para frente. Então quando a gente vê Jesus fazendo essas curas, na época todo mundo achava miraculoso, né? Que absurdo que Jesus consegue fazer tudo isso, e ninguém conseguia entender que nós teríamos essa... Vamos ver se agora estabiliza. Então, imaginem Jesus com essa potencialidade, né, demonstrando tudo isso, e na época ninguém conseguia compreender, todo mundo entendia que ali eram os milagres de Jesus. E hoje nós conseguimos entender que eram fenômenos naturais. A todos oferece o apaziguamento da alma antes da cura física. Então olha que interessante também quando ele fala do apaziguamento da alma. E ainda assim hoje nós ainda ficamos, né, atentos aos grandes fenômenos e não a essa maravilha que é a nossa possibilidade de mudança interior, de desenvolvimento como espíritos, né? Então a gente ainda percebe em alguns centros espíritas, em algumas pessoas que trabalham, por exemplo, com esse poder de cura, que é o magnetismo, essa questão de se preocupar com os fenômenos, de querer mostrar grandes espetáculos, e quando na verdade tudo isso é uma energia que Deus nos permite, né, que a gente possa se utilizar para auxiliar, para que a gente possa de alguma forma nos melhorar como indivíduos. E quando ele fala aqui desse apaziguamento da alma, era exatamente isso que Jesus fazia. Apesar dele promover a cura, né, exterior, ou seja, ele conseguia de alguma forma pegar o homem cego que passava a ver, ele conseguia pegar Maria de Magdala e tirar ali, né, os espíritos que a obsediavam, mas a maior promoção que ele fazia era a promoção interior, ou seja, o quanto evoluíam interiormente aquelas pessoas, né, através dos seus ensinamentos, através do conhecimento, através das palavras que ele se utilizava. Então aqui o que a gente precisa se atentar é principalmente em relação a isso, e não só aos fenômenos de cura, mas principalmente a essa evolução interior que nós temos capacidade de conquistar. Não procura os poderosos da terra para qualquer entendimento, e sim busca de preferência os que passam curvados sobre o jugo das aflições. Então ele sempre está ali em busca das pessoas que têm menos condição para poder auxiliar e amparar.
não se faz precedido de arautos e batedores, ou seja, de mensageiros e batedores. Então ele não aproveita dessas pessoas para divulgar, né, o conhecimento que ele tinha e nem promover toda essa energia curadora que ele tinha. Não demanda lugares especiais para exibição dos fenômenos que lhe vertem a faculdades sublimes. Imagina Jesus, gente, promovendo um espetáculo. Falando, olha aqui, gente, vamos todo mundo juntar aqui, vamos fazer um espetáculo aqui, eu vou sair curando todo mundo. Você via Jesus fazer isso? Não, mas a gente faz isso hoje. Infelizmente, a gente percebe que existem pessoas que têm esse poder magnético de cura, que têm uma mediunidade ostensiva de cura, e que muitas vezes promovem, né, grandes espetáculos, ao invés de forma mais humilde, né, e trabalhando essa questão e auxiliando o próximo. E para imprimir o magnetismo divino da Boa Nova na mente popular, traça no monte as bem-aventuranças da vida eterna, proclamando veemente. Felizes os humildes de espírito, porque a eles toca o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os afáveis, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os que trazem consigo o coração puro, porque sentirão a presença de Deus. Felizes os pacificadores e os pacíficos e os pacificadores, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Felizes os que forem perseguidos sem causa, porque o reino dos céus lhe pertence. Se te afeiçoas assim ao fenômeno magnético, seja qual for o filão de suas atividades, poderás estudá-lo e incrementá-lo, estendê-lo e defini-lo, mas para que dele faças motivo de santidade e honra, somente em Jesus Cristo encontrará o luminoso e indiscutível padrão. Olha só. E aí eu fico pensando aqui, ele conclui essa reflexão a respeito dos fenômenos magnéticos, né, desses fenômenos de cura, né, e a gente vê muito isso em relação ao trabalho dos passistas, hoje dos centros espíritas, além de alguns médiums de cura, que hoje são raros, mas existem. Tem pessoas aí que fazem um trabalho muito bacana a respeito dessa questão dos processos de cura. Mas ele dá esse reforço aqui, Emmanuel sempre nos traz algum esclarecimento, alguma reflexão a respeito do uso dessas possibilidades que Deus nos dá em relação a fenômenos de cura, em relação a fenômenos mediúnicos, em relação ao próprio magnetismo, como Kardec se utilizou, né? Lá no passado, o Kardec estudava muito a respeito do magnetismo e ele, de alguma forma, também, né, dizia, olha, o magnetismo... Não sei se acredito que é na Revista Espírita que ele fala a respeito disso, que ele falava que o magnetismo tinha muito vínculo com o espiritismo, mas que as duas coisas conseguiam andar de formas apartadas, separadas, porque um era um fenômeno natural, o outro também era um fenômeno natural, e né, cada um com a sua base, conseguiam se complementar. E eu acho muito interessante quando ele traz isso, porque tem muitas pessoas que são magnetizadoras e não são espíritas, né, e... Ainda assim, mesmo trabalhando, né, com essa questão do magnetismo, Emmanuel vem nos trazer aqui que, independente de ser um trabalho espírita, dentro de uma casa espírita, utilizar-se do magnetismo precisa ter esse conhecimento, né, de alguma forma amparar as pessoas que estão precisando, como que a gente pode utilizar esse magnetismo a favor do bem, a favor do próximo. Então era esse recado que Emmanuel queria nos passar hoje. Hoje nossa reflexão vai ser mais curtinha, e aí eu peço perdão aí pra gente ter alterado o nosso horário de hoje, mas eu não ia deixar de fazer essa reflexão com vocês de fenômenos magnéticos, que é um assunto muito curioso, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao magnetismo. E aí quem quiser se aprofundar a respeito de fluido magnético, eu sugiro que leiam a Gênese. Existe um item dentro da Gênese que fala a respeito de fluido cósmico universal, e o quanto, né, nós podemos utilizar dessa energia, desse fluido nosso animal, né, desse nosso fluido, que a gente consegue de alguma forma potencializar esse fluido através dos nossos pensamentos, através do amor que nós podemos emanar. E ele fala a respeito também dos milagres de Jesus com maior riqueza de detalhes. Então quem puder, leiam esse item da Gênese, que é maravilhoso, esse capítulo da Gênese.
Bárbara tá dizendo aqui, ó, eu estou conhecendo o Espiritismo há pouco tempo, estou aprendendo muito com você, fico feliz e muito grata. A gente que agradece, Bárbara. Estamos todos aqui em aprendizado, todos aprendendo, né, juntos aqui um pouquinho mais da doutrina espírita. Mas é sempre bom quando a gente vê pessoas novas aí chegando, querendo conhecer um pouco mais a doutrina espírita e a gente ter essa possibilidade de passar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu aí durante esses anos de estudo. M. Malafaia 7, bom dia, tudo bem? Deve ser o seu sobrenome. Anderson, muito bom dia. Verdade, Anderson, cada dia um aprendizado. E Emmanuel é maravilhoso nesse livro Religião dos Espíritos. Eu gosto muito de quando a gente pega um livro para estudar, não para ler, né? Para estudar, porque a gente começa a se aprofundar mais nas questões. E principalmente quando a gente pega um capítulo como esse que fala de fenômenos magnéticos. E aí, gente, tem alguns nomes que eu vou repetir aqui para vocês, para quem quiser se aprofundar em relação a estudos de magnetismo, tá? Que é o James Brandt, Durand de Gross, que é o Sr. Phillips, Charcot e Lebiebaut. E também o Mesmer, né, que é o mais conhecido, que falou muito a respeito do mesmerismo. Então, para quem quiser estudar, procurem, né, por esses conhecedores estudiosos do magnetismo e leiam a Gênese. Leiam a Gênese no item que fala sobre o fluido magnético, que explica muito a respeito dessa questão do magnetismo. E quem puder estudar Mesmer também é maravilhoso, porque o Mesmer, ele discorre ali no estudo de mesmerismo, né? Ele explica ali como é que ele chegou até o fluido magnético mineral, como é que ele conheceu tudo isso, e ele, como médico e cientista, quis se aprofundar e tirar ali os objetos, né, o ímã que era utilizado, né, para essa potencialização de cura. Ele tirou esses objetos e passou a demonstrar que não existia necessidade de objetos para promover a cura. Então vale muito a pena se aprofundar nisso também, tá bom? Olá, e o M. Malafaia me respondeu, é meu sobrenome sim, é isso aí. Você não viu meu sobrenome? Como é que é, gente? Eu tento facilitar para as pessoas e coloco só Monique Papa, mas o meu sobrenome também é gigantesco. Oi, Rose, seja muito bem-vinda. Gente, então só finalizando aqui, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram comigo hoje nesse horário diferenciado. Para quem não assistiu e vai assistir também na sequência no horário das 8, um beijo grande. Até amanhã. Amanhã continuamos aqui o nosso estudo às 8 horas da manhã. E eu queria fazer um convite para vocês também. Hoje, às 9h30, vamos ter uma live com Rafa Ávila. E nós vamos falar aí a respeito de como podemos lidar com a perda. E aí, gente, a gente não vai falar só de perda de entes queridos, não. Nós vamos falar de perda de uma forma geral. Então, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde uma pessoa viva, né? Quando a gente perde aí alguém num determinado relacionamento. Então vamos falar sobre como lidar com a perda. Então espero vocês às 9h30 hoje, tá bom? Gente, beijo grande, ótimo dia pra vocês, ótima segunda-feira. Tchau, tchau.